Bem-vindo ao 5º episódio do Quirowork Podcast. Esse podcast, como você sabe, é um podcast que é feito por um estudante de quiropraxia, graduando em quiropraxia pela Anhembi Morumbi, e o meu objetivo aqui é entrevistar pessoas profissionais que conhecem de quiropraxia. As perguntas são sempre as mesmas, mas as respostas podem ser diferentes. É por isso que eu só converso com fera. Se você não conhece mais ou menos a proposta desse podcast, eu te convido a escutar o episódio número 0, ao qual eu explico exatamente qual que é a dinâmica, e também conhecer os episódios anteriores, que eu tenho certeza que todos vocês irão aprender muito, porque eu tive uma sorte danada de ter agora só entrevistar fera. Então, o episódio 1 foi com o Diego de Toledo, o 2 foi com o Daniel Duenhas, o 3 foi a Larissa Coelho, o 4 foi com o Evergisto Souto Maior, e você pode escutar em todas as plataformas disponíveis de podcast. Então, o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, o Amazon Music, o Deezer e também no YouTube. Só áudio, mas tá lá no YouTube também. Chega lá e confere. Tem o site também, quirowork.com.br, o Instagram, @quirowork. Então convido vocês a seguirem lá para vocês acompanharem sempre quando tiver um novo entrevistado no podcast. E hoje estou com o monstro da quiropraxia. Não só um excelente profissional, mas é aquele profissional que está capinando a quiropraxia no Brasil e fazendo as coisas acontecerem no termo como deve ser na graduação de quiropraxia. Então ele tem uma experiência muito grande, né? Foi formado na Fevale, já passou pela UCEF e agora ele está responsável por nova graduação de quiropraxia no Brasil, no Rio de Janeiro, que é uma cidade importante e com certeza vai ser um marco para a quiropraxia. Então, senhoras e senhores, eu tenho o prazer e a honra de entrevistar Paulo Gomes. Paulo, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui hoje comigo. Valeu. Massa demais, massa. Vamos lá, toca a ficha. Eu tô formado desde 2010. Formei na Fevale. As coisas foram desenhando, eu voltei pro Rio logo quando me formei, me especializei em anatomia. Depois que me especializei em anatomia, meu trabalho foi premiado. Depois que meu trabalho foi premiado, eu comecei a ter a minha própria clínica. E aí depois, junto com a 755, a gente começou a fazer grupo de ciência, de estudo. Depois surgiu a oportunidade da UCEF. Aí surgiu o NBCE em Cancún. Aí surgiu a Unigama. Então, eu nem sei explicar, você falou de sorte, né? Me lembrei de um detalhe assim, o pessoal de paraquedismo aí, militar, gosta de falar, a sorte acompanha os audazes. Então você não tem sorte, você é audaz. Então se você fez isso, a sorte está caminhando contigo. Eu também fui um garoto meio abusado em algumas coisas, então eu acho que a sorte acompanha os audazes nesse aspecto. Eu dei muita sorte também, eu sempre gosto de falar que eu dei muita sorte, mas não deixa a pedra cair, quer dizer o Romário. Sorte, na área, gol. Sorte, mas você estava preparado na hora que as oportunidades foram surgindo para você, né? Então, se você passou por todas essas etapas e aí alcançou outras e ainda vai alcançar mais, é porque você é uma pessoa que está preparada para isso. Me conta um pouquinho mais sobre a questão da 755 que você falou agora, para o pessoal saber dessa... Cara, olha que engraçado, né? 755 era uma casa que 5 alunos de quilo resolveram alugar juntos para morar juntos. Só que, por ironia do destino, todos os meninos que foram morar nessa casa eram meninos cri-cri. Eram monitores, estudiosos, eram bolsistas de pesquisa, eram o Monfachini, por exemplo, né? Dispensa apresentações, o Ian Miranda, da Justar, né? Tem o Léo Belete aqui no Rio, o Carlos Eduardo, o Zorek. Então, assim, a turma da 755 já era uma turma uns garotos abusados já, sabe? Um era da Neostantil, o outro era bolsista de pesquisa do CNPq. E aí a gente começou a fazer festas na casa para reunir nossos colegas da faculdade. Eram vários semestres diferentes. Tinha gente do 5º, tinha gente do 4º, tinha gente do 8º. Então nosso grupo era homogêneo em termos de semestre, então a gente concentrava quase toda a comunidade de quilo ali. Os quilos, quando eles se formar, tem que fazer as festinhas para acumular grana para pagar a formatura. Eles faziam aquece a 755. Quando tinha congresso, viu o professor de fora, onde se reúne? Na 755. Então a gente... Virou quartel-general. Quartel-general. E é a 10 segundos a pé da faculdade. Tu não leva um minuto pra chegar na faculdade da casa. O portão da casa dá pra ver a Fevale. Que legal. Foi uma experiência maravilhosa. E na pandemia que a gente falou, vamos fazer umas aulas? Vamos trocar ideia? Vamos. Aí juntamos o Ian, uma máquina de organização, né? O Ian é monstro, assim. Aí, você. Foi delimitando cada um que tinha que fazer. O Daniel tem aquele intelecto, né? Inenarrável, como ele gosta de usar. Eu sou operacional,
Ó, na hora chama o cara, é meio campo, sou, goleiro, sou. Chamou, eu tô. Operacional clássico. Que legal. Bom, vou começar com as perguntas, são sempre as mesmas, né? Mas eu quero saber a sua opinião sobre todas elas. Primeiro o seguinte, o que é a quiropraxia? Cara, a quiropraxia é uma profissão, de fato, né? Uma ciência que olha o corpo e cuida do corpo e equaliza esse corpo de uma forma única. O quiropraxista é capaz de fazer uma pessoa doente se tornar saudável, um saudável se tornar mais saudável e aquele que está no limbo, sem saúde e sem doença, descobrir sua razão. Então, filosoficamente falando, a quiropraxia é uma expressão, uma ciência que expressa o seu corpo o melhor que ele pode expressar, seja saúde, seja doença. Perfeito. E por que ela funciona? Bom, eu, Paulo, acredito que ela funciona, eu, Paulo, acredito que ela funciona, porque ela tem uma capacidade de olhar o indivíduo e ajudar esse indivíduo a melhorar de uma forma mais natural possível. Eu, professor Paulo, digo que a quiropraxia funciona há muitos anos porque ela é ornamentada no saber clínico sem perder o saber inconsciente. Ele respeita a tradição e evolui com a ciência. Ele não é inimigo de nenhuma das duas. Poucas profissões fazem isso. Ou elas vão para um lado ou elas vão para o outro. A quiropraxia é um tripé. Por isso que ela funciona. Eu já vou juntar com a minha próxima pergunta, né? Como é que a quiropraxia se diferencia das outras ciências da área da saúde? Eu acho que você já introduziu, mas essa seria a próxima pergunta para você já pôr a bola e chutar pro gol. Eu gosto de falar muito do segundo paradigma. Sei que até agora você talvez não tenha falado muito sobre o segundo paradigma, mas eu, por ser um professor, por ser um membro da 755, por ser uma pessoa que está dentro da forma de ver a educação em quiropraxia e de dar responsabilidade ao saber em quiropraxia, gosto de dizer que o quiropraxista ele precisa entender que ele faz parte da área da saúde, nem mais nem menos. Ele faz parte desse todo. Nem mesmo o universo gira sozinho, nem mesmo o universo. Existe o asteroide, existe a estrela, existe o planeta, existe o sol, existe tudo. Na área da saúde, da mesma forma. Se você só ajustar seu paciente e ele talvez tiver um red flag que outro profissional não tenha visto e você tinha a oportunidade de salvar ele, você o condenou, mesmo fazendo o melhor que você podia. Então, ser quiropraxista é ter responsabilidade à vida que lhe é entregue. Da mesma forma que você pode falar que ela expressa a vida, que ela ajuda a vida, ela também salva. Mas ela salva com a cabeça. Ela não salva com a mão. Ela salva com a forma de avaliação clínica. Saber fazer um paciente que é um bom nutricionista é mais importante do que você pedir para ele cortar talvez o carboidrato e ele virar uma fera insana em casa. E atrapalhar tudo aquilo que você fez. Também indicar para um bom psicólogo. Porque as outras áreas da saúde também trabalham sem a alopatia. E, em outros espectros, a alopatia é altamente necessária para que a quiropraxia faça o melhor que aquele paciente pode ter. Eu brinco, às vezes, com alguns pacientes que falam assim, eu tenho que parar de tomar o remédio? Eu falei, eu até acredito que o remédio vai funcionar melhor depois que eu te ajustar. Eu nunca tinha escutado isso. Muito interessante. Então, eu acredito que o quiropraxista tem a responsabilidade na área da saúde em juntar os elos e não ser um elo isolado. Ele é a pontinha que faltava para fazer a fissão da saúde. A saúde se quebrou, se fragmentou, o quiropraxista é o cara que vai trazer isso de volta. Ele consegue falar todas as línguas porque ele tem essa formação. Falando em formação, falando em quiropraxia, essa é a pergunta para o professor Paulo. Por que a quiropraxia é uma graduação? Por essa responsabilidade e por eu jamais menosprezar o poder de um ajuste. Você não deixa o paiol de armas com um amador. Quem cuida da bomba atômica não é um amador, não é um entendido, não é um experiente, é um catedrático. Então, eu acredito que o ajuste pode tanto, eu tenho que respeitar esse poder. Eu sou um canal, mas se eu for mantendo a quebrada, eu vou passar o pior que esse canal pode dar. Vocês escutaram aí os ouvintes do Rio de Janeiro que querem seguir essa profissão maravilhosa na área da saúde da quiropraxia.
a Unigama, bate lá, certo? Que é uma graduação reconhecida nos moldes adequados para te formar um quiropraxista, para você cuidar da vida dos seus pacientes como deve ser. E o Paulo com certeza estará lá também. É isso aí. Apurriando o primeiro semestre. Professor, quem é o coordenador? Eu. Quem é o professor do primeiro semestre? Eu. Maravilha. Por isso que eu falei. Do último semestre? Eu estou de olho. É por isso que eu falei que você está capinando o mato aí para chegar, né, nas coisas. Exatamente. Exatamente. E por que alguém que não sente dor nenhuma deveria consultar-se com o quiropraxista? Primeiro de tudo, a ausência de dor não é plenitude de saúde, né? A gente vê isso na forma que a gente se alimenta, a gente vê isso na forma que a gente dorme, a gente vê isso no treino. Vou dar um exemplo, eu sempre dou um exemplo do treino, porque eu falo assim, se você treinar a mesma coisa todo dia, você se machuca, olha que incrível. A dosagem, se você tomar a mesma coisa todo dia, sem regular depois, você também se machuca. E então, eu acredito que o quiropraxista, ele é o cara capacitado para dosar o quanto você precisa de ajuste e o quanto esse ajuste vai otimizar a sua vida. Então, o quiropraxista, ele vai fazer a posologia da equalização entre a parte química, a parte física e a parte emocional. E a ferramenta que tem de equalização é o ajuste. A segunda ferramenta é a educação. A frase "a ausência de dor não é plenitude de saúde" foi perfeita. Eu vou guardar e vou colocar no meu caderninho aqui, tá? Como uma frase de cabeceira. E para essas pessoas que te procuram com dor, quais são as queixas mais comuns que tem no seu consultório? Eu brinco que a dor é quando a bola tá sem goleiro. Pra mim, quando eu falo assim, porque você é o quiropraxista, você trabalha com dor. Eu falei, eu gosto de jogar com dor assim, fácil. Eu passo 10 gols ali, vou querer falar assim, pode botar o goleiro. E vai falar, é bom de bola, é isso. O quiropraxista que trabalha com dor, cara, ele tem a melhor porta de entrada que ele tem. Efeito rápido, gatilho rápido, melhora rápida. Então, a maioria dos pacientes que eu falo com dor, eu falo assim, olha, eu vou te ajudar a sair dessa, mas eu vou te ajudar a não voltar para essa. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que nós estamos no início do processo, eu sou o meio da história. O fim da história depende de você. As pessoas precisam de autonomia. Isso é o mais importante. Eu acho que esse é o papel do quiropraxista. Dar autonomia ao paciente para fazer a inteligência fluir. Se a gente fala de inteligência, seja ela corporal, seja ela mental, seja ela inata, seja ela universal, e ela é uma coisa que flui, e o ajuste que melhora essa comunicação, que desobstrui essa interferência, essa inteligência, se ela é inteligente, por que eu preciso corrigir o tempo todo? Por que não educar para não ter que ser corrigido? Então eu sempre brinco, gosto muito da mente educada e corpo educado, adoro esse termo, porque o ajuste pode ser o melhor do mundo, mas um corpo deseducado e uma mente deseducada vai jogar o teu ajuste fora. Então, se o corpo é tão mágico e tão difícil, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro semestre para aprender anatomia, para aprender fisiologia, se você acha que é difícil, olha que importância isso tem, olha que dificuldade isso tem. Um físico do primeiro ano não faz uma bomba atômica, ele mal entende o que é uma fissão atômica. Um PhD em física quântica ou em física nuclear consegue talvez desenvolver algo parecido. Como você, na sua ingenuidade, achando que é o detentor da saúde da doença, é menosprezar o poder do corpo. E saber que se existem tantos profissionais que podem ajudar o corpo, por que não ser um guia para eles? Ser um guia para esses pacientes, eles procurar um bom nutricionista, fazer um bom exercício, fazer um bom terapeuta, psicólogo. Por que não ser o guia? Por que não ser a pessoa que ela te entregou o corpo dela debilitado, ela te entregou o corpo dela talvez doente, talvez com dor, talvez sem nada, mas sem guia, porque ela foi até você, se ela soubesse, ela não teria ido. Ela te dá a oportunidade de você ser o guia dela. Por que não agir com responsabilidade de fazer isso com maestria? Por que achar que você é o único que toca? Você tem o trompete, a orquestra é muito mais linda que o violão. Seja um maestro, a oportunidade de você ser um maestro, é isso, olha que responsabilidade. Então tem que saber fisiologia. Se um aluno me perguntou, o que eu tenho que fazer farmacologia? Eu falei, como é que tu vai dizer que o cara com medicação farmácia, você nem sabe o que é? Aí a pessoa ficou me olhando, né? É só falar que é ruim. É ruim porque o que é ruim? Onde tá ruim? Por que é ruim? Onde você viu que é ruim? Porque alguém vai te falar que o ajuste é ruim. Você sabe o que é um ajuste. E aí? O que tu vai dizer pra ela? Não sabe o que é remédio.
Então, eu acredito que o saber é o que vai discriminar a capacidade desse quiropraxia. Toda ferramenta de ajuste vai ser bem utilizada. Perfeito. Por que a eu coloco essa pergunta dessa forma, tá? Mas às vezes ela não pode ser adequada e aí você pode me corrigir, tá? Mas por que a quiropraxia te escolheu? Bacana. Eu acho que eu fui escolhido mesmo uma vez, um professor, e eu acho que quem me deu um empurrão, assim, tipo, não desiste, vai. No meio de uma festa dessas de pós-congresso e coisa, eu tava cheio de pepino, era da União Estudantil, era do representante discente, comissão de formatura, tudo um bololô, e eu tava ficando, né, achava que aquilo era estresse, mas tudo bem. Achei que tava estressado. Ai, ingênuo, jovem. Achei que isso era estresse. E chega um professor, um Palmer, que eu gosto de falar assim, Palmer, né? Um cara que formou na Palmer, um professor maravilhoso. Chegou no meu e falou assim: a quiropraxia te escolheu, e aí tudo que você faz reverbera na quiropraxia. Eu tô aqui do teu lado, eu vou dizer pra você, ela só escolhe os melhores. Eu fiquei assim, poxa, professor, mas dá não. Lidar com o ser humano é muito complicado. Ele falou, você é humano também. Até lidar com você mesmo é complicado. E aí eu fiquei assim. Aí ele, desacredita de você não. Que eu que você te escolheu porque você é parte disso aí. Faça parte, evolua. Seja a engrenagem. Não seja a ausência da engrenagem, né? Não seja ausente. Participe. Desiste não. Então, assim, eu acho que o que você escolheu porque talvez eu seja um idealista, um sonhador, a favor do coletivo, coletivista pra caramba. Às vezes eu defendo coisas assim que eu falo, velho, vou brigar com essa pessoa depois, mas agora não, agora ninguém fala mal do meu primo, ele é meu primo, só eu falo mal do meu primo, tipo assim. Tipo isso, entendeu? Eu vejo a quiropraxia assim. Então, assim, eu acredito que a quiropraxia ela não só escolhe, ela tá aberta a todos, né? Porque o paciente também é escolhido por ela. Você acorda de manhã, não vai, eu vou no quiropraxia, não é assim que funciona. Então, essa inteligência que faz a planta florescer, o animal latir do nada, né? O caso do cachorro, o gato miar, se comunicar, a forma que o mundo se comunica com a gente é essa, né? Então, acho que talvez eu seja uma parte de algo, de um todo, né? Eu acho que todos nós fomos escolhidos. Você tá aqui falando comigo agora, da onde surgiu, da onde? Pô, legal, não sei o que, podia virar as costas, tá maluco, fala palavrão pra caramba, deixa eu falar. É isso. Eu acho que tudo se escolhe todo dia. Um dos motivos pode ser também o Palmer que te falou isso naquela ocasião e agora te dá a oportunidade pra você fazer a mesma coisa pros que estão vindo aí na frente, né? Passou o bastão pra você. Tanta gente que tem o bastão, eu falo assim, que bom que é muita gente. Que bom que é muita gente. E isso eu falo para todos os alunos e falo assim, que bom que tem a oportunidade de um canal como esse. Não acredito em gurus. Acredito no todo. Ouça a todos. Ouça o PBE, o cara da ciência. Ouça o Straight. Ouça o cara de terceiro paradigma. Ouça o cara do segundo paradigma. Ouça o professor catedrático. Ouça o cara que tá lá sozinho, que não fez um curso depois que se formou, mas atende pra caramba. Ouça todo mundo. Seja fluido, não seja barreira. Essa é a ideia. Por isso que eu fiz essas perguntas, porque às vezes, dependendo da forma que a pessoa pensa ou a prática dela, né, o método dela pode variar um pouco, mas nenhuma tá errada. Na verdade, todas são interessantes e se complementam, né? É muito interessante isso, né? É só a forma do método, mas a quiropraxia sempre é a mesma, né? Exatamente. Eu sempre falo que, tipo assim, ela é tão grande, velho, que ela permite isso. Que bom que ela não é 1 mais 1 é 2, que bom que ela não é assim. E já pensou se fosse 1 mais 1 é 2? Você não precisaria de formar alguém pra isso, velho. Ela é grande pra caramba, ela é específica pra caramba, ela se desenvolve pra caramba, ela é grandiosa demais pra você achar que ela cabe na sua mão. Ela cabe num único ser, num único cérebro capaz de reproduzir ela. Impossível. Palmer descreveu uma forma da quiropraxia, outros vieram e tentaram reformular a forma que ele descrevia, outros vieram, tentaram provar que ele descrevia diferente, que estava errado, e continua o mesmo fluido, o rio. Tem uma barragem ali, tem um navio ali, mas o rio continua o mesmo. E é engraçado que você vê que você tem um profissional que ele calcula meio grau de diferença de uma vértebra para outra e traça e calcula e testa e revê
e outro que só palpa, identifica e ajusta. Né? É muito... Tem que nem palpa. Tem os que nem palpa. Tem o cara que nem palpa, o cara que olha e me ajuda. E aí eu falo pra você, uma coisa assim que eu acho bacana isso. Tudo isso acontece. E vai ter resultados bons em todas as esferas e resultados ruins em todas as esferas. Se alguém falar pra você que o método dele é único e revolucionário e vai fazer tudo e os outros não são, cuidado. Nem mesmo o Palmer tinha suas ideias iniciais contundentes até o fim. Até ele mudou de ideia. A quiropraxia é tão grande, você não pode ver ela como humano, de achar que você vai, eu já sei o que é quiropraxia. A quiropraxia aqui, esse quadradinho aqui, ó, que tá aqui o cálculo. Isso aqui é quiropraxia de verdade, o resto é... Falou isso, é ignorante. Porque é tão grande pra você achar que você sabe tudo. Eu vou morrer e não vou saber nem metade. Pois não é. te acalhar, meu semestre não sei, nossa, meu Deus, anatomia, eu vou ficar louco, não vou me formar. Vai se formar, vai ter pacientes que vão te adorar, vai ter curas milagrosas, você vai falar assim, meu Deus, eu fiz isso. E vai ter pessoa que vai falar assim, velho, eu não sei nada, não tá adiantando isso que eu tô fazendo, eu vou ter que estudar outra coisa. Isso é um ser humano, tem de tudo. Muito interessante. Principalmente para mim, que sou um cara de formação técnica, né? Lógica e matemática, né? Para mim é um pouco difícil às vezes, mas eu vejo isso na prática, né? Acompanhando os profissionais como vocês, as histórias, isso é muito interessante. E, Paulo? Você ouve histórias bacanas de gente que faz tudo. O cara que faz Blair, Sim. O cara que faz up, o cara que faz atendimento de alto volume, o cara que faz uma hora cada atendimento, e todo mundo tem uma história boa para contar. Todos têm, todos. E todos têm os pacientes que não largam deles. Não largam. É isso, pensa nisso. E nesse caso, você tem alguma história, caso, situação interessante que você gostaria de compartilhar dentro do ramo da quiropraxia na sua vida aí, quiroprática? Vitória, todo mundo gosta de contar, né? Eu vi um texto falando assim, você ouviu 100 elogios e uma crítica, você respondeu a crítica. Mas é impossível você não lembrar das vezes que você falhou. Se você se importa, você vai lembrar das vezes que você falhou. Se você não se importa, você vai virar um erro sistemático, uma coisa de prática baseada em evidência. Você começa a errar, nem viu que tá errando, porque você acerta tanto que passa o erro percebido. Então, o erro sistemático é alguém que foi prejudicado por você e você não viu. Né? E sistematicamente você está acertando. Você está cadenciado a pensar que o sucesso é maior que a falha. E tinha um ano que eu contava, eu tirei tantas pessoas incríveis da cirurgia. Eu contava, eu achava isso maravilhoso. E daí eu não perdi ninguém para cirurgia. Esse ano eu não perdi ninguém para cirurgia. Eu atendi 4.000 pessoas, não perdi ninguém para cirurgia. Aí uma vez, eu cheio de confiança, era meu paciente, tratando ele falando de nada, e teve uma agudização depois de um movimento, em outro lugar. Não foi de tiro, foi um movimento de esforço, sabe? E dali foi pra placa e operou. Eu tô lá saudável, rindo, uns 3 meses depois. Tinha em contato, porque tinha me operado e tal. E ele foi lá, e cara, que bom que você mandou eu lembrar aqueles sinaizinhos que era hora de ir pro hospital. Eu falei, pô, cara, desculpa. Primeira vez que acontece comigo, ele, cara, eu tô bem pra caramba. Eu vim aqui porque eu tô com torcicolo. Velho, eu preciso continuar, velho, porque muito bem. Aí eu assim, como? Eu não consegui. Quem não conseguiu, cara? Possível você prever isso, cara. Eu tô bem, cara. Eu sei o quanto é bom. Nem no pior dia do cara, o cara achou que eu tava fazendo mal pra ele. Não é sobre Deus. E você preocupadíssimo? Não. Porque isso é completamente mecanicista de dor, né? Dor, eu vou tratar dor. Não tem nada de errado nisso. O cara que tem vergonha de falar isso, você pega, meu amigo. Pode falar de dor sim, os caras vão te adorar, tu vai tratar pra caramba, em geral vai melhorar, e amém. Eu fala de dor também, quer atender, falar de substituição e vai atender, e pá, também vai dar certo. Só vai dar errado se você não souber. Aí eu vou te pegar. Você não pode não saber. Você não pode não saber ver um red flag. Você não pode saber diferenciar de um traço cancerígeno de uma fratura. Você não pode saber. Se você demora de não saber, você vai machucar. Aí você fez mais mal que bem. Aí a sua liberdade acaba. Quando você faz mal pro outro. É saber avaliar. Exija no saber avaliar. Te exige na hora de ajustar. Ajuste a ferramenta e vai dar muito certo. Agora tem que saber quando você vai fazer.
Exatamente, é saber inclusive quando não fazer, né? Exatamente. Então a gente tem lá um longo caminho de anamnese, blá blá blá, isso e aquilo, pra chegar no momento e falar assim, agora eu vou te ajustar. Ou não vou te ajustar, né? Eu vou te ajustar só aqui. Isso aí. E tu vai fazer isso. Pois é. Paulo, professor Paulo, uma influência ou alguém que você admira na quiropraxia e por quê? Bom, assim, um é foda, né? Um é sacanagem. Não Pode ser mais de um, tá? Ou você pode... Eu sempre faço a top 5 fora, top 5 dentro. Então vamos lá. Assim, top 5 de prol da profissão. Fazer a profissão andar, independente de informação e nada. Cira Borges, Juliana Piva, Evergisto, Daniel. 5 professores inspiradores. Marcos Palmeira, o cara da filosofia que eu amo de paixão. De esse cara, nunca vou deixar de agradecer esse cara. Segunda vez que citam o Marcos Palmeira aqui. Cara, não dá. Um dia tu conseguir listar ele, não dá não. O cara é fora da curva. Eu entrei em contato com ele, mandei uma mensagem pra ele assistir o episódio do Evergisto. Eu vou mandar de novo com o seu, tá? E vou convidar. Foi ele que falou isso no meu ouvido quando era estudante. Ah, então. Monstro. Eu ia te fazer essa pergunta, eu não fiz porque você não falou, mas então é a segunda boa referência. Marcos, Fernando Azevedo, Ricardo Fujikawa. Nossa senhora, eu dá um orgulho de falar. Eu tenho um professor que ele é coordenador em tal lugar, ele fez isso e isso, aí a pessoa fica assim, eu falei, tu achou o quê? Quiropraxia é o quê? É maior, grande. Eu nunca tive aula com esse cara, nunca tive aula com esse professor. Aliás, eu tive uma palestra, né, num congresso. Acho a forma dele falar maravilhosa. Eu vi ele 2 vezes e fiquei assim, que é o Eduardo Brache. E a Angela Kohlberg. Assim, não tá no mainstream, mas é uma pessoa também, assim, uma professora. Pô, PhD, né? PhD é doutor em fisiologia. É outro mundo. E essas pessoas são pessoas que eu admiro bastante. Da nova safra, da molecada nova, como eu, né, que assim, são pessoas mais jovens que estão na caminhada, eu digo que a gente está no início da caminhada, a Lili de pediatria, o Rafael Santos, que é um cara meio que outlier, assim, que é um cara bacana, o Duenz, como para falar do terceiro paradigma, acho bacana a forma que ele representa as coisas, ele defende o ponto dele. Já fiz uma live com ele que foi, assim, sensacional, assim, esgrima, boa. Gosto do Jorge, da Kiro. Pô, levantou a profissão numa outra parada. Lucas Rega aqui do Rio, da Casa da Coluna, levantou a parada, assim, jogou a profissão no mainstream, jogou a profissão na mídia. Tanto o Jorge quanto o Lucas Rega, 2 caras monstros, tem visões diferentes daquilo, são maneiros, assim. Eles fizeram muito pela quiropraxia, né? Muitas pessoas tomaram conhecimento da quiropraxia, que querem seguir por essas pessoas também, eles têm esse mérito, com certeza. Vou ser bem contundente, né? Muitos é o que eu e você fazemos, milhares é o que esses caras fizeram. Isso aí. Entendeu? Muitos é o que a gente faz, milhares é outra parada. Tá? Eu não posso nem falar do Daniel do Ian, porque não dá, né? O Daniel e o Ian é tipo o meu coração ali, né? Então eu vou estar sendo com viés de julgamento, mas o Daniel e o Ian são caras que conseguem essa ideia de, vamos estudar mais, vamos ler um artigo, vamos um artigo que está 755, né? É um negócio assim que eu falo, que parada maneira. Eu gosto das gurias em geral que foram atrás do doutorado, que fizeram, a Kaki, a Kohlberg, a Carol, que foi para Canadá agora e voltou. Então, assim, nós temos proeminentes em todos os caminhos da quiropraxia. Esses dias eu vi um ajuste de 1 quilo na Larissa, eu disse com ele, muita liderança maneira. Fez um ajuste, ela recebeu um ajuste Blair, que eu olhei o ajuste e falei assim, DQP, sabe o gatilho do Power? Rápido, eu falei assim, ajuste lindo. Eu não sei nada de Blair, eu achei aquilo lindo, aquela arte, aquela pintura linda. O quiropraxista, ele pode não saber totalmente o que é a técnica, mas ele tem que saber reconhecer um bom ajuste. É bom demais. Bom, máximo respeito a esses profissionais, realmente, aí, todos que você citou. Realmente, eu acompanho, são realmente pessoas. São pessoas da Fevale, são pessoas da Emílio, da época dos 2010, 2005, a galera que levantou. Você tem 1000 quiropraxistas, você tem Jorge, você tem Lucas, você tem eu, você tem 755, tem os professores.
tem como baixar a cabeça pra quem formou a gente, não. Quando você critica as outras pessoas, você tá criticando a sua formação, cara. Vai lá ajudar, vai lá produzir, vai lá fazer live, vai lá fazer podcast, vai trazer gente pra falar, vai fazer os filhos ouvirem. Taca pedra não, vai ajudar os caras. Por exemplo, o cara que não tá dando foto com o Barreto, foi quem me deu a minha primeira oportunidade. O cara é sensacional. O cara fala que tem filosofia e arte, tem que citar esses nomes. E eu vou fazer a seguinte pergunta. Fizemos aí, você muito amplamente, corretamente citou esses nomes, né? E você hoje também faz parte, né, desse caminhar, mais uma vez. Eu não estou falando porque eu estou conversando com você, estou falando a realidade. Na sua opinião, professor Paulo, qual é o futuro da quiropraxia e aonde nós estaremos daqui a 10 anos? Assim, o futuro da quiropraxia, eu gostaria, trabalho em prol disso, gosto de ficar falando muito sobre isso, e não deixemos perder aquilo que já era nosso e hoje a ciência gosta de fazer dela. Envelhece ambiente psicossocial, integrativo. Não, irmão, já era nosso antes. A gente já falava isso. Tanto os quiropraxistas quanto os osteopatas já falavam assim. Eu lembro que há 20 anos atrás, a acupuntura não funciona. Depois, assim, a acupuntura só médico pode fazer. Então, né? Então, assim, defender o nosso lado, saber de onde viemos, e é por isso que você aprende história, é por isso que você aprende filosofia, é muito importante para defender o nosso ponto. Quando alguém falar com outro nome, aquilo que a gente já falava, e só botou um nome diferente, ou talvez aprazível a nível científico, para dizer que faz o que você faz. E aí você vai parecer menor ou errado fazendo aquilo já antes. Você vê Reid Rebick, Greg Kautschuk, Scott Haldeman, são pesquisadores mundiais, o Herzog, de cervical, de biomecânica, o McGill, são pesquisadores das ciências básicas de biomecânica, de fisiologia, que já defendiam o nosso ponto. Então só fala assim, é pseudociência. Eu falei, meu irmão, você leu? Você vai defender o cara que vai chamar você de pseudociência? Ou você vai só reclamar com ele? Você vai saber defender o ponto? Você vai saber mostrar um livro? Você vai mostrar um artigo? Teu papel é esse como profissional. Teu papel é esse como estudante. Então, ao invés de você falar assim, essa profissão falta muito estudo. Você fez um estudo? Ah, tá. Então não fez? Então você sabe ler um estudo? Não, você também não sabe ler um estudo. Então o que você está falando? E aí eu falo direto com o pessoal assim. Eu falei, tá, e aí? E você fez o quê? Você leu o quê? Não. Então não fala, irmão. Não dá pra ser assim. Eu tô dando risada porque a gente tá tendo uma aula agora que é como ler artigo científico, né? E aí o pessoal não entende por que eles precisam ter essa... Eu só quero ajustar, gente. Não quero ler e entender, não, cara. Isso é muito importante pra você entender o que você tá lendo, onde você tá pisando. Eu sou chato, né? Eu sou um cara que tem uma verbalização complicada. E aí eu ouvi isso de um aluno, né? O cara falou, mas... se eu souber ajustar, não importa saber quais são os fenômenos. Eu falei, e quando der errado? Você vai saber dizer quando deu errado, foi você ou não? Não tem como dar errado. Onde você leu que não tem como dar errado? Porque já tem gente que escreveu que dá errado. Já escreveu que dá certo? Não. Tu sabe ler quando dá certo? Não. Tu sabe ler quando dá errado? Não. Então tu vai ser engolido. É isso. Você acha que daqui a um certo tempo, aí eu sei que essa pergunta tem a ver com todos nós, né? Mas você talvez tenha uma outra visão. Na questão da regulamentação da quiropraxia, você acha que a gente chega lá? Ou isso não importa? Mas isso vai acabar com a sangria, né? A sangria desatada. Mas ela só vai acontecer, óbvio que por motivos políticos, né? Tem quem o Edward Viana Pena para saber falar isso melhor do que eu, claro. Mas eu, como eu defendo o tripé, se os quiropraxistas derem tanta atenção à técnica, com a ciência e ao que sabem como avaliadores, vai ser tão discrepante a diferença de um quiropraxista e de um não quiropraxista que isso vai acontecer. Porque em 1920 mais ou menos, tinha 14 mil profissionais e nem a Segunda Guerra tinha vindo ainda. Os caras não sabiam nem que era tanque e já estavam lá regulamentando a profissão da quiropraxia. Já estavam regulamentando no Canadá.
1960, a gente estava regulamentado em todos os países americanos, todos os estados americanos. E o cara, em 1895, 1901 e 2, foi preso por estar fazendo isso. 2 anos depois, a pessoa está regulamentada. Eu vou achar que não tem futuro? Se eu olhar para trás, a coisa já cresceu demais. Tem que olhar para frente que a curva está descendente. Até em ciência, a curva está ascendente. Eu tinha 2000, eu tinha 2 universidades. Aí, em plena pandemia, em pleno caos, em pleno questionamento de ciência, surgiu 2 faculdades de 2020 em diante. Quando eu me matriculei, só tinha 2. Só tinha 2. Faz pouco tempo, quando eu entrei, só tinha 2. Agora nós temos 4. E já temos outras encaminhadas aí pelo jeito, não é verdade? Eu acho que esse ano e o outro vai ser um ano assim que vai estourar a porta, né? Aí eu te pergunto, tem como achar que é promissor? Hoje mesmo o paciente falou, havia encaminhado pelo médico. Aí eu, é um médico que eu conheço, já que encaminha pra gente. Não, é um ortopedista. Eu falei que estava interessado em fazer aquilo. Ele disse, não, pode fazer, só procura um cara bem capacitado. Aí eu fiquei assim, fiz na cabeça. Não me conhece, não conhece o trabalho, não conhece o trabalho de ninguém de quiropraxia. Eu falo assim que existe uma diferença entre quem é capacitado e quem não. Pô, 20 anos atrás, que médico você ouvia recomendar quiropraxia? Hoje tem YouTube, aí o Jorge faz um vídeo 1 milhão de visualizações, o Maru faz um vídeo no TikTok 3 milhões de visualizações. Eu vou achar que a profissão tá menor? Eu me formei e não tinha WhatsApp. Tinha Orkut? Tinha Orkut. Na época tinha Orkut, quando eu comecei tinha Orkut, mas o WhatsApp... Então pensa nisso, como é que, se o mundo tá evoluindo e a minha profissão não foi erradicada, ela tá crescendo. Você é um exemplo que a profissão está crescendo. Você já tinha carreira, você tinha profissão, já tinha sua família, já tinha sua vida. Você falou assim, foi ouvir um trabalho, passou por um processo de mudança de carreira e te escolheu quiropraxia. Tem como eu achar que a profissão não está crescendo? Eu tinha vontade, mas eu não sabia que era uma graduação e eu realmente me interessei por que era uma graduação. Porque eu sei, como profissional em outra área, o quão importante você ter legitimidade daquilo que você faz. Legitimidade, isso mesmo. Então, entende? Tem como eu achar que a profissão não tem futuro? Tem sim. Eu não tenho nem argumentos para dizer que não. E professor, eu acho que você já falou, mas straight, mixer, primeiro, segundo ou terceiro paradigma? Saiba todos, escolha o seu. E o professor Paulo hoje é mixer do segundo paradigma. O professor Paulo explica todos. Inclusive, eles tiveram aula no primeiro, segundo e terceiro. E o quiropraxista Paulo? O quiropraxista Paulo é o segundo paradigma. Tá bom. Há uma grande diferença entre o quiropraxista Paulo e o professor Paulo, porque é um direito de saber de todos. O direito de saber crítico também. No currículo da Unigama, eles têm prática baseada em evidência, mas eles também têm filosofia de primeiro, segundo e terceiro paradigma. E aí eu entro com essa pergunta. Se a quiropraxia, porque eu acho, se a quiropraxia ela existiria sem a sua filosofia. Nada existe sem filosofia. Eu acho que tu já respondeu muito bem isso lá atrás, né? Mas, em questão de identidade. Mas como eu gosto de parafrasear o tripé, que sorte é nossa que temos tripé. Nenhuma das profissões não tem tripé como a gente tem. E algo só para em pé com 3 pontos. Se tiver 2 não para, tiver 1 não para, tem que ter no mínimo 3. Saiba fazer um ajuste perfeito e lindo e específico, talvez, ou talvez não tão específico, mas sabe o que isso ocorre, saiba dizer como isso ocorre e saiba defender de onde isso vem. Senão, perde a tua identidade. Perfeito. Professor Paulo, suas considerações finais e aonde nós podemos te encontrar? Eu tô tô na UCEF, tô na Unigama, vou pra Fevalho em breve, tô em tudo que é lugar. Mas assim... É fácil de encontrar. É fácil de encontrar, tô por aí, tô fluindo, tô onde a Inata me levar. Mas minhas considerações finais acredite na profissão, faça algo por ela, sirva a ela. Um micro. Olha que bacana o podcast dele. Chamou o Ever, chamou o Fernando, chamou a Larissa, chamou o Duenhas, chamou o Toledo. Ouça! O cara no terceiro semestre já fez mais que o cara que tá formado, que tá atacando pedrinha.
Eu só sei fazer pergunta. Eu me espelho nos caras bons, assim, que nem você. Não pergunta nada. Deixa passar o rio correr, entendeu? O rio correr. Não, isso aí. Faça algo pela profissão. Igual o professor Fernando falou, faça um projeto para isso aí, sirva, faça algo. Faça um post, fala com sua família, estude, leia um artigo, publique um artigo. Se você vai ser straight, visite clínicas straights. Tenha firmeza na sua filosofia. Não adianta você falar isso, tomar Coca-Cola e comer hambúrguer, fumar. Ou você é straight e vive, ou é discurso. Eu falo assim, Paulo, você gosta de falar de macho lindo? Não consigo. Não é pra mim. Mas acho lindo. Viver e fazer. Não, seja o que você diz que né? Faça o que eu faço o que eu faço e faço o que eu falo. Eu sou segundo paradigma? Sou. Mas eu sou um professor. Eu jamais vou dizer que isso é verdade. Eu vou dizer como funciona. Eu me sinto melhor assim. Eu trabalho melhor assim. Eu me sinto responsável de uma forma que me obriga a estudar dessa forma. Se você acredita no terceiro paradigma, viva ele. Se você acredita no primeiro, audaz. Mas tenha responsabilidade sobre o que você está fazendo. Se você é do segundo, tenha responsabilidade do que você está fazendo. Em todos você tem que ter responsabilidade, seja com você mesmo, seja com os outros. Se você muda a vida, sabe o que é uma vida. Sabe a importância que ela tem. Então essas são umas considerações. Você tem tudo à sua mão. Hoje tem internet, hoje tem PDF compartilhado, pirateado, hoje tem vídeo na internet, hoje tem podcast, tem YouTube, tem visitação por e-mail. Hoje você manda um e-mail para a Palmer, você manda um e-mail para a Life, você manda um e-mail para o Texas College of Chiropractic, manda lá, eu quero visitar, pode, tal período pode visitar. Minha época, isso era por carta. Então, assim, cara, é impossível você ser menor do que os caras eram em 1960. Porque tudo é maior. Eu faço a analogia que quando eu era moleque, faz um tempinho, às vezes alguém comprava um disco e aí te apresentava uma banda e você ficava assim, nossa, aí tentava comprar o disco, você não conseguia escutar. Quando escutava uma música na rádio, você não conseguia saber quem cantava. Agora você vai no Spotify e tem um mundo na tua mão. Então, né, vamos mais fácil do que antigamente. Muito mais fácil. Muito mais. Ainda mais com a grande quantidade de profissionais que já passaram pelo pior. Vou falar pior no bom sentido, tá? Mas já fizeram a curva de aprendizado e estão dando isso de bandeja para as pessoas que estão chegando, né? Então, a gente tem que... Imagina uma época que Fernando, Ricardo, que era tudo em inglês e caro, em dólar. Dólar, no pau. Tem que ir pra lá, tem que pegar o avião, tem que falar inglês, tem que fazer tudo. Pô, hoje tem Google Translate. O cara reclama que a aula começou 10 minutos atrasado, né? O cara vai de carro. Acontece, mas é verdade. A gente tem que valorizar essas pessoas que passaram por tudo isso e estão dando essa oportunidade de a gente ter tudo de bandeja. Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar que isso é... Tem um samba que fala, respeite... dê respeito para quem... Respeite o nosso caminho, respeite onde a gente chegou. Exatamente. Então, máximo respeito para todos vocês. E o professor Paulo falou, né, sobre o Fernando Azevedo. Eu comecei a fazer esse projeto porque o Fernando Azevedo falou que todo estudante de quiropraxia deveria ter um projeto. Então... Isso é empurrãozinho aí. Essa foi a oportunidade que eu fiz para começar esse projeto, mas me deu a oportunidade de conhecer pessoas profissionais que eu admiro. E dentro desse humilde projeto eu tenho a oportunidade de conversar com profissionais sensacionais e dividir essa conversa com um monte de outras pessoas que vão escutar. Então, professor, eu agradeço muito mais uma vez você ter disponibilizado aí o seu dia, essa hora, né? Eu quero que você conte comigo para que precisar. Eu estou no CA, né, nesse momento lá da Anhembi Morumbi. Legal. Então, o que você precisar, se você, a gente pode fazer intercâmbio da Unigama com a Anhembi Morumbi, tem o pessoal da UCEF que a gente tem contato direto, então estou à disposição. Então, o que eu puder ajudar para facilitar e para ajudar também aí vocês, eu quero visitar também lá a Unigama quando eu puder, apertar sua mão e conhecer meus colegas aí de graduação de quiropraxia. Conte comigo, tá bom? Conte comigo e conte também com todos os alunos da Anhembi Morumbi também, tá bom? Fala em nome deles, porque são todos meus amigos.
bacana o seu trabalho, parabéns, iniciativa, proatividade, né? Cara de pau, isso aí, velho. Esse é o principal, o não já tenho, entendeu, professor? O não já tenho, o resto a gente corre atrás. Garanto que vários quiropraxistas vão querer participar com você e ajude os alunos. No CA você representa os alunos, o interesse dos alunos perante as instituições, sabe? Joga o jogo da instituição, mas joga o jogo dos alunos, faz a coisa fluir, não seja uma barreira, seja uma escada, seja um caminho, seja um fluido. Não é o Bruce Lee que fala isso? Você pode ser como água, pode caber num copo, caber num vaso, também pode quebrar, é isso, fluido, né? Faça a coisa acontecer. Parabéns pela CA, parabéns pela iniciativa, espero que você chame muitos outros quilos aí. Chama o Facchini. Chamei o Facchini. Acho que ele não teve tempo de me responder, mas vou encher o saco dele de novo. O Facchini é o cara mais ocupado. Eu vou pegar o Facchini é o cara mais ocupado do mundo. Vou chamar o pessoal da 755 também aqui. Só pede pro Biden e pro Putin, o Daniel. Esse é o cara mais ocupado do mundo. Aliás, Facchini, dá uma olhada na sua caixa aí que eu mandei uma mensagem pra você, viu? Você esqueceu de responder. Ó, o Davi, daqui o Work, tem uma visão empresarial, uma sistematização, tudo que já foi feito, vai gostar. O Davi também já aceitou, só falta agenda, viu? O cara da sistematização, o Rei Hat, o Maruan, o Jorge. O São Paulo tem, tipo assim, um fomento, né? O Jorge Arantes, assim... Jorge Arantes também já tá convidado. Eu falei com ele na semana passada. Serena, falei com ela ontem, vai estar convidado aqui também. Todo mundo. A Saldanha, que também deu um muito bacana. A Mattioli, que eu acho massa demais, que fez o trabalho junto com o Jason maravilhoso. A Fernanda Mattioli é outro monstro. Então, tipo assim, não falta trabalho pra você. Boa sorte. Muito obrigado mais uma vez. É frase de chefe, né? Tu já falou que você trabalha com gestão de pessoas, né? O cara competente ganha mais trabalho. É por isso que você tá trabalhando bastante aí, tudo que te põe nas... Meu amigo meu falou isso pra mim. Você tem muito trabalho porque tu é competente. O cara competente tem muito trabalho. O cara que joga mal, ninguém chama pra pelada. Lembra disso. É isso aí. Vou colocar todos os links aqui do Paulo, o endereço da clínica, tudo, da Unigama. A Unigama tem que andar. Vai andar, vai explodir. Tem alunos, vamos subir. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, Paulo. Obrigado, irmão. Boa noite, bom descanso.